ao versículo 32. Então vai se preparando aí, porque o texto é longo, mas nós iremos defini-lo em 3 partes. Amém? Amém. Qual foi o tema de hoje, Julinho, que eu coloquei? Os irmãos lembram? Pode. A verdade de Deus e a realidade dos homens. A verdade de Deus e a realidade dos homens. Amém? Esse é o tema desta noite. Romanos capítulo 1. Todos acharam? Amém. Amém. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Só dando uma paradinha aqui, lembra do cego Bartimeu, quando ele saiu gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Está falando a respeito desse texto, filho de Davi, porque ele vem da linhagem de Jessé, da linhagem de Judá, de Davi, por isso, filho de Davi. Amém? Amém. Filho de Davi, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por seu amor, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Uma paradinha aqui no versículo 7. O apóstolo Paulo aqui ele está se apresentando. Por que ele está se apresentando? Porque nós, pelo texto aqui, nós entendemos que Paulo não foi fundador da igreja em Roma. Paulo ele está se apresentando porque a intenção dele é ir para Roma. Então ele já está se apresentando, quais são os propósitos, quem que chamou ele. Ele está falando ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Foi Jesus que chamou ele para pregar aos gentios, e agora ele está falando a respeito do seu ministério. E para onde ele tem intenção de ir? Versículo 8. Do 1 ao 7 ele faz a sua apresentação. Versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo, outra paradinha aqui, nós viemos de um ensinamento onde algumas pessoas confundem muito a questão de você ser filho e não ser servo. Nós somos filhos e servos. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus nos escolheu. Ele nos escolheu para um grande propósito. Que propósito é esse? Propagar e anunciar a graça do Senhor Jesus Cristo. É para isso que fomos resgatados do lamaçal de pecado, das trevas para a maravilhosa luz. Jesus nos trouxe a isso. Então Paulo aqui é engraçado que muitos não querem ser servos, mas ele se apresenta aqui, olha que interessante.
Porque, versículo 9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Menção de quem? Não, menção da igreja de Roma. Amém? Ele já está aqui lançando o seu pano de fundo e fazendo a sua rede, porque a intenção dele, ele está falando, olha, antes de eu ir, eu estou mostrando para vocês que eu estou fazendo menção da igreja que está em Roma. Inclusive, eu estou falando aqui que vocês são, além de ser pessoas integradas ao Evangelho, vocês são dedicados, e eu estou sabendo aí que a igreja está crescendo muito, e nós já estamos anunciando aqui que muitas pessoas já foram alcançadas por causa de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Versículo 10: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha que interessante. Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio dos dons espirituais, mas aqui ele anda debaixo da vontade de Deus. E eu vejo alguns irmãos hoje determinando. Eu determino que aconteça isso. Eu determino que aconteça aquilo. Eu determino. E Paulo está falando aqui que ele está orando. Olha que interessante. Em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo fazer-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Quem que está impedindo ele de ir aqui? O próprio Deus. Ele fala aqui ainda no versículo 10. Tenho sido impedido, não é isso? Para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto de grego como de bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. Então, quer dizer, Paulo ele não tinha uma linha de pessoa para pregar, ele pregava para todo mundo. O desejo, o intuito e a vontade do apóstolo Paulo era que o evangelho fosse pregado, não importa a quem, não importa se era os judeus, não importa se era os gregos, não importa se era os helenistas, não importa se eram os bárbaros, mas ele se sentia como devedor. Aquilo que o pastor Adalto pregou na quarta-feira passada a respeito da conversão de Paulo, ele não é só grato por ter tido um encontro com Jesus, mas também agora ele se sente devedor, porque há muito tempo ele perdeu muito tempo fazendo aquilo que ele achava que era certo, e agora que ele se realiza com essa graça maravilhosa, redentora, salvadora, então agora ele está animado, motivado e disposto a pagar esse alto preço. Só para nós termos ideia, o apóstolo Paulo, ele não parava, ele ia numa igreja, passava 3 meses, 6 meses, no máximo 2 anos, dali ele repassava, formava um líder, formava um pastor, e daí diante ele já ia para outro lugar, porque ele tinha pressa. Então eu quero falar nessa noite que essa pressa nós também temos que ter, porque os tempos estão chegando, o evangelho
tem que ser propagado, mas tem que ser anunciado de uma forma verdadeira, não esse evangelho mesclado, misturado, que nós estamos vendo aí fora, que tem causado tanto mal a tantas pessoas. Amém? Amém. Mas vamos lá. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16. Do versículo 1 ao versículo 7, ele faz a sua apresentação. Do versículo 8 ao versículo 15, ele está explicando por qual motivo, qual que é a finalidade que ele deseja estar com os irmãos. Primeiro, ele como um apóstolo, ele quer ir para motivar os irmãos e para que através da fé mútua, muitos alcancem dons que não tinham. Então ele está indo para trazer essa igreja ao crescimento espiritual. Lógico que quando chegasse lá, com certeza ele ia trazer os seus esboços, as suas pregações, as suas experiências, mas o maior desejo de Paulo no momento é viajar para Roma e deixar essa igreja preparada para o crescimento. Primeiro ele se apresenta e depois agora o intuito dele é que ele chegue naquele local e ele faça tudo isso, comunhão, fé, dons espirituais, tudo isso ele estava disposto a levar de conhecimento para uma igreja que já era cheia do Espírito Santo, mas precisava conhecer essa graça maravilhosa. Amém. Essa graça maravilhosa, essa graça chamada Jesus Cristo, a pregação da cruz, ela tem que ser todos os dias pregada, todos os dias ministrada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Versículo 16. Aqui é lindo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho mesmo? É Poder de Deus para a salvação. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é para alguns, mas é para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, irmão, existem várias religiões, várias. Só para citar algumas delas aqui: hinduísmo, islamismo, judaísmo, tem várias. São milhares de religiões, mas a única que pode salvar é o Evangelho da Graça. Glória a Deus. Amém. Porque só o Evangelho da Graça que é baseado na morte e na ressurreição. Hoje, por exemplo, se eu e você for no túmulo de Maomé, Maomé estará lá. Se você for no túmulo hoje de Buda, pode ter certeza que os restos mortais de Buda estará lá. Se você for no túmulo do fundador da seita Mormons, ele estará lá. Os restos mortais do fundador dessa seita estará lá. Se você for no túmulo do fundador dos TJs, pode ter certeza que os restos mortais estarão lá. Agora, se você for em Jerusalém e chegar ali no jardim do túmulo e entrar aonde o nosso Senhor Jesus foi colocado, aquele túmulo de Arimateia que ele tinha comprado para fazer parte da sua família, e agora ele faz a doação para o nosso Senhor Jesus. Se você chegar hoje ali, aquele túmulo está vazio. Glória a Deus.
Porque a pregação da salvação, a pregação da cruz, ela é poder para aqueles que creem. Glória a Deus. Amém? Glória. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá Pela fé. por fé, não por obras, por fé. O que vai nos sustentar na nossa caminhada cristã é a fé. É a fé na palavra, a fé inabalável, a fé de entender que um dia esse Jesus que subiu aos céus, ele voltará. Glória. No soar da última trombeta, ele ressurgirá nos céus e nós estaremos com ele em nome de Jesus. Amém. Essa é a promessa Amém. da salvação. Mas, irmãos, esse texto é um texto que vai nos revelar algumas coisas. No versículo 18, olha que interessante. No versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversidão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Olha que interessante. Não é que Deus fica irado, não é que toda hora Deus fica zangado, não é que toda hora Deus fica chateado com a humanidade. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que existe a ira de Deus, o juízo de Deus irá acontecer. Irá acontecer. Você vê hoje as pessoas não têm dado tanta importância, porque está tudo bem ainda. Mas a ira de Deus contra a humanidade, ela está de pé. E só vai poder se livrar dessa ira de Deus aqueles que creem em Jesus, aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que se renderam ao Senhor Jesus, aqueles que confessam a fé em Jesus. Para esses não haverá essa ira, mas a ira ainda está sobre a terra, porque o mundo é cruel, o sistema é cruel, as pessoas vão ficar, tem a cada dia piorado, o nível de maldade tem se alastrado. E olha que interessante, que detém a verdade pela injustiça. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho. E o perigo aqui, irmão, aqui nós não estamos falando com quem não conhece. Nós estamos falando, irmão Luiz, de pessoas que estão pegando a palavra do Senhor e estão distorcendo tudo. Tem pessoas falando que não existe inferno. Tem pessoas que estão falando que Satanás não existe. Satanás é uma lenda. Tem pessoas já desacreditando da própria vinda do Senhor. E eu não estou falando dos ímpios, não. Eu estou falando de pessoas que conhecem a palavra. Irmãos, são muitas pessoas que têm se afastado de Deus. E o resultado disso, o que é? Impiedade em cima de impiedade. Maldade em cima de maldade. Pecado em cima de pecado. Olha para a humanidade como está hoje. E o resultado disso, querido, o resultado disso ele vai falar nesse texto. Vamos lá. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Como que Deus se manifestou? De que forma? Irmãos, é simples entender que existe um Deus sem ter necessidade de estar na igreja. É simples isso. Eu vou trazer algo assim para as nossas vistas. Quando você olha para a mudança do tempo,
está aquele sol maravilhoso. Daqui a pouco o tempo muda. E nós entendemos que só quem pode fazer isso é alguém que criou todas as coisas. Aquele que está no controle de todas as coisas. É verdade. Quando você chega às 6 horas ou 7, na beira da praia, que você se depara com o sol nascendo, você sabe que aquilo não é uma coisa natural. E que homem nenhum teria condições de criar algo tão fabuloso, maravilhoso. Então Deus, ele se revelou a toda a humanidade. Ninguém pode falar que não conhece a Deus. É só você ver as grandezas de Deus. Até o próprio ateu, ele é obrigado a se render quando ele vê essas glórias de Deus se manifestando na humanidade. As coisas da natureza, quando você contempla as coisas da natureza, cai na tua realidade que existe alguém que fez isso. E não foi a mamãe natureza, não foi de uma explosão. Mas quando você vê essas coisas ressurgirem, você sabe que existe um Deus. Não precisa você ser um religioso para entender que as coisas que acontecem nesse mundo, que fogem do nosso alcance, é de alguém que as criou. Amém? Glória. Porque os atributos de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, por exemplo, não passa pela nossa cabeça como que pode uma pessoa perder a salvação se ela nunca ouviu falar do Evangelho? Nunca passou pela nossa mente isso? Pastor, e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Aquelas pessoas que não tiveram acesso à história de Moisés, que não tiveram acesso à história de Abraão, mas Deus está falando, o apóstolo Paulo está falando que Deus, ele se revelou através dos seus, como é que fala aqui, dos seus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. É impossível, por exemplo, você não enxergar tanta beleza, tantas maravilhas de um Deus invisível que criou as coisas visíveis, para que não só nós venhamos contemplar, mas venhamos usufruir. Quando eu olho Zuleika, para o mar, tantas águas que estão no controle de Deus, é como se tivesse um ferrolho, aonde elas não podem passar, elas não invadem as casas, elas não invadem as cidades. Deus tem o controle até do mar. Como é que as pessoas não enxergam isso? É verdade. Será que o índio, quando ele chegou, dizem que o índio chegou primeiro que os homens, que os brancos, que os portugueses, que os holandeses no Brasil? Será que os índios não contemplavam tudo isso? Mas o que é que os índios preferiram, irmãos? Venerar o sol, venerar a lua, mas não contemplaram a Deus. E aqui está falando, irmãos, que todos os homens, por causa disso, não enxergando
as grandezas de Deus, eles se tornam, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não tem desculpa. Porque Deus, ele se revelou a toda a humanidade. E eu estou falando só de algumas coisas. E tem outras maravilhosas. Quando você olha para um monte de rochas, você começa a contemplar, você sabe muito bem que é impossível que um homem construísse aquilo. Quando você vê a mudança dos ventos, carregando as ondas de um lado para o outro, Verdade. é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, o Senhor desde o princípio se revelou ao homem. Não foi só no Éden. Deus deu desde o início, ele está se revelando ao homem. Glória a Deus. Mas o homem, poucos procuram a glória desse Deus maravilhoso. Mas vamos lá, isso é só o início. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Nós enxergamos e contemplamos todas essas maravilhas do Senhor. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Não reverenciaram a Deus, não glorificaram a Deus, muito pelo contrário, pegaram a glória de Deus e transformaram em coisas pequenas, trazendo essa glória para o próprio homem. Isso é o início de uma grande destruição. Diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O homem, ele fez para si o seu próprio Deus e deixou de adorar aquele que é o Criador. Por que a raça humana está sofrendo tanto? Porque o homem adora mais a si mesmo do que ao Deus verdadeiro que o criou. E o resultado disso, imoralidade, pecado, maldade, morte, enfermidade, depressão, problemas sérios. O resultado de toda essa rebeldia se transforma nesses malefícios que têm destruído a humanidade. Mas vamos lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Sabe o que é isso? O homem deixou de adorar aquele que criou todas as coisas para adorar os bichos, para adorar animais. Por que o apóstolo Paulo ele está pregando nesse sentido? Porque nós sabemos que Roma era um palco de adoração a milhares de deuses. A milhares de deuses. E o apóstolo Paulo está falando, olha, eu estou ensinando para vocês que o resultado do pecado, o resultado de toda a maldade, de toda a desobediência do homem, tem trazido um problema sério para a própria humanidade. Versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Tem acontecido isso, irmãos? Muito. Adorado a criatura. E aqui está falando da formação de imagens. Aqui está falando da adoração ao homem,
homem adorando homem, irmão, isso é um perigo. É um perigo quando eu começo a dar glória ao homem. Quando eu começo, em vez de dar glória a Jesus, dar glória ao pastor. É verdade. O pastor é o homem de poder. É o pastor que, se o pastor falar, Zuleika, as coisas acontecem. Isso é glória ao homem. O homem dando glória ao próprio homem. Quando nós fazemos ídolos para nós mesmos, nós falamos muitas vezes que não adoramos imagens, como a Igreja Católica implantou. Mas às vezes adoramos a nós mesmos. Verdade. Às vezes adoramos, colocamos. Acredite no que eu vou falar. Eu sei que nós gostamos muito e praticamos esporte, mas eu conheço pessoas, no dia de decisões de campeonato, é mais importante para ela o futebol do que Deus. Adoração a governos, adoração a coisas deste mundo, e tirando a glória daquele que é o Criador e que pode todas as coisas. E por causa disso, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Deus entregou por causa de quê? Paixões. Deus entregou por causa do pecado, por causa da adoração a homem, por causa da adoração à criatura. É por isso que nós estamos passando, irmãos, por um momento tão difícil no mundo. Não é no nosso país, não é no nosso país. Não pense que é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. O resultado de todo o capítulo de Romanos está baseado na vontade do homem, De verdade. nos desejos do homem. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, por isso que eu falei que o culto era um pouquinho arrojado. Tem pessoas falando e pregando a respeito da cura gay, que existe a cura gay. E isso, irmão, é um tema que pelo menos o capítulo de Romanos está falando que esse tipo de comportamento, primeiro, não é normal. Não é normal, não é um comportamento normal. Mas por que aconteceu uma dessas coisas que está falando aqui? Preste bem atenção. Presta atenção, querido. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. O que é isso? Isso. E não é só isso. Das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Que erro é esse, irmãos? Não. O resultado aqui, o apóstolo Paulo está falando por que está acontecendo isso. Por causa da troca. O homem deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Essa desobediência, o que aconteceu? O que a palavra está falando? O que é o homossexualismo? É como se fosse uma forma de Deus punir o homem, não com esse ato,
Mas o ato de falar, olha, vocês querem ser dirigidos pela concupiscência de vocês? Vocês querem ser dirigidos pelo pecado de vocês? Então tudo bem, eu vou liberar vocês para vocês fazer o que vocês querem. Então, se o homem tinha certo desejo, ele vai fazer conforme os seus desejos. Por isso que a conversa de cura gay, de trabalhos para que, como é que essas igrejas fazem? Concentração de fé para que um homossexual seja curado. Não acontece. Primeiro, porque é decisão própria dele mesmo. E segundo, só há essa cura se uma pessoa com esse tipo de comportamento, ela voltar para Deus. Só se ela voltar. Por quê? Porque ela está sendo guiada pelas suas próprias paixões. Então aqui está o problema. Vou levar meu filho para tal lugar. Não. Nós temos que orar por essa prática, contra essa prática. Nós temos que colocar a nossa família diante do Senhor e falar: Senhor, se é o Senhor que cura, então que o Senhor venha tocar para que haja transformação. Porque está falando que isso aqui é como se fosse uma punição do próprio Deus. Vocês querem andar com as pernas de vocês? Então vocês vão fazer o que o coração de vocês manda. Olha que interessante. Ainda no versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o homem desprezou o conhecimento de Deus, fazendo seus próprios conhecimentos. Diz aqui o texto ainda que se tornaram nulos, o versículo 21, fala que se tornaram nulos em seus próprios pensamentos, raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. Quando a pessoa age, olha que interessante, irmãos. Olha como a palavra de Deus é poderosa e nos tira dúvida. Quando você deixa de adorar a Deus e traz os seus próprios conhecimentos, seu coração fica preto, apagado, embrutecido, nulo, cego, não conhece, não acha caminho. E o único caminho que uma pessoa tem para sair de toda essa armadilha que ela mesma cria é quando ela tem encontro com Cristo, quando ela tem encontro com o Criador. É por isso que nós somos totalmente dependentes desse Deus maravilhoso. É verdade. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, aqui está falando, não foi o diabo, não foi o diabo, não foi demônios, mas pela humanidade ter desprezado o conhecimento de Deus, largado de Deus, abandonado Deus. Lembra de quando Israel abandonava Deus? Todas as vezes que Israel abandonava Deus, Israel era saqueado, roubado, entrava na idolatria. O homem sem Deus não é ninguém, irmãos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. É por isso que os seguidores de Calvino, de João Calvino, falam que o homem foi afetado e o homem passou pela depravação total e mental. O pecado, ele danificou a faculdade mental do homem. O homem não tem condições, ele não tem condições de voltar para Deus. É por isso que entra a graça maravilhosa de Deus que nos alcança. É como se Deus falasse: filhos, é eu que estou no controle, é eu que amei primeiro. Eu mostro que vocês são totalmente dependentes de mim, mas eu ainda dou uma chance. O homem não tem condições. Por que o homem não tem condições ele mesmo de se voltar para Deus? É por isso que quando nós começamos, as igrejas fazem um encontro com Deus,
eu acho algo meio obscuro. Porque, irmão, se não fosse a misericórdia e a graça, a benevolência de Deus, nós estávamos perdidos. Totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Mas vamos lá. Entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores. Olha como que a humanidade está, irmãos. Olha qual que é a figura e o retrato da humanidade. Difamadores. Isso, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição. Sabe o que é sem afeição? Sem amor nenhum. Na tua, como está falando, pastor? Toda essa lista que eu citei do versículo 29 vai até o versículo 32. Vê na tua tradução, pastor. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúme, crimes de mortes, brigas, mentiras e malícia. Caluniam-se e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-la. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Amém, queridos? Então, foi o homem que se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem. O Evangelho de Cristo, ele veio com a única fonte de solução para o problema da humanidade. Então não queira tratar um homossexual com desprezo. Ele não é doente não, irmãos. É por isso que os consultórios estão cheios, porque estão inventando doença para tudo. Levem a palavra de Deus, tenha paciência e abra com muita coragem, cheio do Espírito Santo. Sente com a pessoa, fale: olha, tudo isso aqui, é como se Deus não tivesse satisfeito com as decisões do próprio homem. Porque toda essa lista que a pastora Evelyn falou é a que se encaixa dentro da humanidade, filhos. É só você olhar, olhe para o ambiente de como que está, olhe o contexto do mundo como está. De verdade. Às vezes nós queremos respostas aonde não tem. E isso acontece desde do começo do mundo. O homem não tem desculpa. Então, pastor, então, e como faz com aqueles que moram nos países onde o evangelho não pode ser pregado? Diz aqui o texto que eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. Porque Deus, ele se revelou. E ele se revelou não só em bondade, mas ele se revelou em misericórdia. Se coloca de pé, filhos. Glória a Deus. Aleluia. Fica até mais fácil de nós tratarmos de alguns assuntos. De alguns assuntos. Quando o homem se relaciona com Deus, todas essas mazelas, irmão, tudo que foi citado aqui, difamadores,
difamadores, maliciosos, avarentos, maldosos, possuídos de inveja. Tudo isso, só há uma solução, pastor. E essa solução é quando a graça do Senhor Jesus alcança o coração. Glória a Deus. Por quê? Porque o coração sem Cristo, olha como que ele está aqui, ó. Olha como que ele está. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Nele deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Sabe o que é isso? Arrogância. Eu posso, eu sei, eu faço, eu não preciso. Se torna nulo, se torna uma pessoa insensata, correndo o risco de perder a sua própria vida, a sua própria salvação, obscurecendo-lhes o coração, insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Eita, irmãos, é por isso que nós amamos Jesus. É por isso que nós somos devedores tanto a bárbaros como a gregos. É por isso que pregar o Evangelho não é uma opção. Não é uma opção. Sabe, irmão, não deixe. Nós trabalhamos, saímos todos os dias. Não deixe um momento sequer. Está trabalhando lá com uma pessoa, está observando uma oportunidadezinha. Escuta, quero falar um pouquinho com você. Quero falar de uma pessoa especial, Jesus Cristo. Ah, mas eu não quero saber. Não, mas eu quero só te falar, dá um tempinho. Não perca tempo, irmão, porque o mundo está caminhando a passos largos para a perdição. E o Evangelho da Graça, pastor, tem sido pouco pregado. É verdade. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor se revelou a nós tuas coisas, Pai, através das estrelas, através do sol, do mar. O Senhor se revelou à humanidade, através do teu Filho, chamado Jesus Cristo. E essa revelação foi a última que o mundo pôde contemplar. Toda a humanidade, os acontecimentos no Gólgota. Então se tornaram homens que não têm desculpa nenhuma, porque todos te conhecem. Mas nós cremos, ó Jesus, que por mais que o pecado seja escuro, seja vermelho, como a escarlata e o carmesim, mas se um homem ou uma mulher se chegar diante do Senhor, essa tua graça maravilhosa limpa-o e deixa ele branco como a neve, como a lã. Nós acreditamos que é o Senhor que purifica, que é o Senhor que transforma e que é o Senhor que liberta. Então, meu Deus, nós queremos te agradecer porque sobre nós não existe nenhum tipo de ira, mas sim a tua bênção, a tua graça e o teu refrigério, Senhor. Pai, tem misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Meu Deus, sela a nossa casa, Pai. Santifica a nossa casa. E nós queremos declarar, meu Deus, como teu filho declarou, como Josué declarou: eu e minha casa te serviremos, ó Papai. Então santifica a nossa casa e santifica a nossa família. Amém.
Santifica aqueles que se achegarem a Ti, Senhor, e perdoa de todo o pecado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Podeis assentar, filho.